Fala, turma criativa, beleza? Wagner de Carvalho por aqui. Que alegria, estamos em mais um StalosCast com um convidado ilustríssimo, um grande amigo do coração. E tenho certeza que para quem tem empresas familiares, que trabalha em empresas de família, vai ter muito ganho aqui, né, Vitão? E aí, tudo bem contigo? Com certeza. Estamos juntos aqui. Hoje eu tenho dois boss. Nossa. Um parceiro e um cliente nosso e ainda amigo seu. Olha a responsa. Então a gente está em casa, então vai ser um papo legal. Eu creio que a gente tem muito conteúdo para trazer para você, então fica até o final. Lembrando no nosso momento Stalos. Jabá, então, esse podcast para um, videocast para outros, tem o apoio da agência Stalos e a gente manda muito bem na produção de vídeo, a gente cria design de alta qualidade, a gente também tem um trabalho muito interessante para endomarketing, produção criativa para endomarketing e projetos digitais. Inclusive, o Renan aqui é nosso cliente de um dos nossos projetos digitais. Então, segue lá, stalos.com.br. E aí, Vitão, qual que é o tema de hoje? Nosso tema de hoje é relacionado a empresas com tradição, da tradição à inovação. As chaves para a evolução de negócios familiares de sucesso. É isso e muito mais, né? O Wagner já deu um spoiler da pessoa, mas eu vou falar aqui a capivara. Puxa. Nosso convidado de hoje é um empreendedor visionário, especialista em desenvolvimento de novos projetos. Sócio da Stack, uma referência no segmento da estética com mais de 35 anos de história. Ele também é proprietário de negócios em diversas áreas, como a Sax Shop, uma loja online dedicada a produtos para saxofonistas, e a Pizzaria Pestos, conhecida por suas pizzas de massas de longa fermentação. Ele é formado em marketing pela USP e biomedicina. Ele ingressou na Stack em fevereiro de 2005, onde tem sido fundamental na criação de novos produtos e na expansão da empresa, que atualmente ultrapassa a marca de 2 milhões mensais de faturamento. Sua experiência em desenvolvimento de novos negócios tem sido essencial para o avanço da Sax Shop e da Pizzaria Pestos, sempre trazendo inovação e entendendo as exigências de um mercado em constante evolução. Seja bem-vindo ao StalosCast, Renan Espósito. Veio pra cá, Geninha. Opa. Nosso menino. Obrigado a todos aí vocês pelo convite, estar aqui junto nesse podcast. Obrigado ao Vitão, que está aí coordenando aqui a audiovisual. Ao Vagnão, aí, amigo de longa data, parceiro de faculdade, também estudou comigo lá na USP. Obrigado pelo convite, gente. Bora começar. Bora lá, Gena. Pra cima. A gente sempre começa assim, né? Pra trazer as pessoas, entendimento às pessoas que vão nos assistir, nossos web specs. Conta um pouquinho da sua história, em 7 minutos. Como é que começou a sua jornada profissional, né? Ou quem é você? Você é o maridão da Tami? E como é que foi os principais pontos da tua história em 7 minutos? 7 minutos é só, assim... Só o norte. Só o norte, tá? Não, maravilha, gente. Se fosse falar aqui a vida inteira, ia demorar bastante tempo. Mas, basicamente, né? Desde pequeno, estudei bastante, né? Sempre fui para escola, faculdade, cursinho, fiz toda aquela trilha do bom aluno, né? Chegando, depois que ingressei na faculdade, comecei, de fato, a trabalhar junto na empresa, uma empresa familiar, que foi fundada pela minha avó, que depois meu pai e meu tio evoluíram ela bastante, né, ao longo dos anos, né? E ingressei ali para ser o rapazinho do marketing, rapazinho que batia as fotos, que no comecinho da internet lá, mexia no site, né? Então, comecei essa jornada ali como um funcionário da empresa, né? Acho que desde o princípio, o meu pai, ele sempre primou ali por fazer a gente fazer o trabalho do zero, né? A gente não chegou já com salto alto, filho do dono, não existia essa questão. Aliás, acho que nunca existiu, acho que isso é uma questão que meu pai trouxe da cultura familiar, da gente estar sempre tendo que ir atrás das coisas, né? Isso, desde criança, é um valor que vem da família, né? Uhum. Como vocês colocaram a questão da tradição, tudo isso a gente vem herdando de geração em geração. Então, depois passamos pela vida, continuamos a trabalhar, veio o casamento, tudo. E depois disso, né? Depois que a gente casou, meu irmão também, estava eu e meu irmão junto trabalhando, foi quando meu pai e meu tio, ele acabou liberando uma unidade de negócio da empresa para que eu e meu irmão tocasse sem eles estarem juntos, né? Então, acho que esse é um ponto-chave da história, que é um agradecimento até que eu faço tanto ao meu pai quanto ao meu tio naquela oportunidade, quando eles confiaram na gente ali uma porção, um pedaço, né, do que eles haviam construído, de anos de trabalho, para que a gente tocasse. Então ali a gente teve toda a independência
e também, junto com a independência, vieram todas as dificuldades, né? Dificuldade financeira, fluxo de caixa. Foi quando a gente teve que se capacitar para aprender coisas que a gente não via na faculdade, né? Então foi um momento bastante desafiador, mas que, graças a Deus, ali com algumas habilidades que a gente foi conquistando ao longo da vida, a gente conseguiu ir dando saltos cada vez maiores, né? Habilidades financeiras, habilidades dentro da área de comércio internacional, habilidades no marketing que a gente já tinha, que foi se aperfeiçoando. Foi um momento que a gente conseguiu se desenvolver, tanto eu e meu irmão naquela jornada, a gente conseguiu ter um bom crescimento. Foi nesse momento até que o Wagner começou a trabalhar com a gente, não sei se ele vai se lembrar. Com certeza. Já faz muitos anos aí. Lembro da sensação, lembro do lugar, lembro de ter falado com a Tamires, que é a esposa do Renan, que também trabalha na Stack. Lembro que cheguei ali, ela já me deu ali o dinheiro para eu me movimentar, né? E com muito carinho, lembro. Foi um período de muito aprendizado, né? A faculdade, ela é linda, né? Assim, é um período inspirador, a gente conhece teorias, mas eu acho que nada substitui quando você empreende, põe a mão na massa mesmo. Parece que o aprendizado é muito maior, a vivência te traz isso, né? Hoje a gente estava comentando, vindo para cá juntos, como que hoje faz mais sentido o marketing que a gente aprendeu, porque hoje a gente viveu tudo, né? Então, imagina só poder desfrutar desse conhecimento com essa experiência. Então, conhecimento e experiência, isso gera resultados belíssimos. Só queria voltar um pouquinho na tua história. Você trabalhou direto na Stack ou você também teve trabalhos antes? Trabalhou em outras empresas antes da Stack? E outra coisa que me chamou a atenção, assim, você falou que é o bom aluno. O que ser bom aluno te abriu, né, de bons resultados por ser bom aluno? Você falou que, poxa, depois que pegou uma unidade da empresa, a gente aprendeu fluxo de caixa. Então, como é que é o estudo na sua vida, né? Bom, vamos lá então. Em relação à primeira questão foi do... Você trabalhou em outros lugares? Então, na verdade, eu trabalhei alguns momentos na empresa do meu pai quando criança, ajudando em alguns projetinhos, mas isso era durante as férias. Então, não considero isso como outros lugares, mas em alguns momentos eu fiz esse tipo de trabalho. Porém, antes de ingressar de fato na empresa, eu tive uma experiência fora do país. A gente fez um intercâmbio. Trabalhei por 4 meses numa farmácia, uma rede muito famosa norte-americana chamada CVS. Então, por ali eu trabalhei 4 meses ali, fazendo um trabalho normal. Caixa registradora, reposição de estoque. E foi muito legal, né? Porque a gente conseguiu ver a questão da cultura, como é que eles imprimiam. Tive um onboard, né, dentro da empresa, então foi bem legal. Sabe uma coisa que eu percebo, né? Lembra? Bel Pesce, Paulo Assal, não lembro se mais alguém teve essa vivência que conversou com a gente, mas são pessoas que puderam ter uma experiência lá fora. Sim. E essa experiência lá fora, que parece que tá você com você mesmo, né? Você vive uma cultura, né? Diferente, talvez mais rígida, mais competitiva, né? Parece que forja você. Quando você volta, você vem bem qualificado, cara. Com mais ideias. Com mais ideias. Disposição de aplicar as ideias, né? Você enxergou isso, Renan, quando você teve essa experiência, né? Viu? Você enxergou essa cultura mais exigente, mais... Isso te forjou ser um melhor empresário hoje? Eu acredito assim, a experiência fora do país, ela te ajuda muito na questão da língua, né? Você aprendeu inglês e eu acho que hoje eu posso dizer que uma boa parte das oportunidades que foram abertas na minha vida empresarial veio desse contato com o mercado internacional. Então, quando você fica bom no inglês, e quando digo ficar bom no inglês, é falar o inglês fluentemente, com americano, com chinês, com pessoa do mundo inteiro, né? Então, isso foi uma coisa que abriu porta, né? Você falar bem um outro idioma. Quanto à experiência de vida fora do país, ela é uma experiência que, para um jovem que sempre acostumou a ter mãe, pai, sempre as coisas na mão, roupinha lavada na cama, já ajustadinho para você, é uma experiência de vida muito importante. Então, você acaba tendo que se virar e lá não tem ninguém para falar português, é só o inglês e você tem que se virar. Às vezes vem um cliente, né? O cliente vai na farmácia lá, até me lembro como hoje, né? Ele perguntou para mim como que era uma palavra em inglês que era charcoal, né? Eu não sabia o que era charcoal na época e estava procurando carvão, né? Então aquilo são coisas que acontecem
naquelas oportunidades que você aprende coisas que você nunca esquece. Porque você tem um aprendizado por um impacto, é uma coisa muito, muito forte. Então, tive contato com lideranças, né? Me lembro, a primeira vez que eu cheguei na primeira farmácia que eu fui, a gente tinha uma líder, uma gerente, mas ela era muito brava, não gostava da gente, porque eu estava junto, eram eu, um outro brasileiro e mais 2 peruanos. E a gente foi primeiro para uma farmácia. E ali, era uma líder bem rígida, bem casca grossa, né? E aí depois a gente foi para uma outra loja, depois passamos por 3 lojas ali até chegar no ambiente de destino final, que era onde a gente iria ficar, né? Então, eu acho que toda essa experiência, lidar com outras culturas, né? Isso é muito enriquecedor e eu acho que você tem razão quando você diz que isso é um diferencial, sim, porque abre a mente, né? A verdade é que o brasileiro, qualquer pessoa onde está vivendo no mundo inteiro, está muito limitado com a crença, valor da onde ele vive, né? Quando ele começa a expandir isso, começa a ter outras ligações neuronais que permitem enxergar coisas que não via. E muitas das vezes até trazer para o Brasil coisas que, né, que de repente lá fora tá legal, aqui dentro não tem. Acredito que é um grande inspiração e fonte de ideias para novos negócios. E eu gosto de sair do script. Eu quero pegar essa ponte e fazer... O Vitor traz pro script e eu fujo. Eu vou fugir um pouquinho do script também, porque antes da gente entrar para a linha ali da experiência e também focar nos... O mão do Vitor tá bem gelado, hein? Produtos. Caramba. Você tem uma linha, Renan, que você realmente enxerga, assim, um produto, só que você estava estudando a biomedicina, né? Você estava olhando para química, então você estava olhando para algumas coisas mais específicas, né? E aí você começou a olhar diferente, trazendo essa visão de mercado de fora. Eu queria entender um pouquinho como é que você traz esse novo, né? Porque até na Stack ou nos seus negócios também, a gente vai falar dos seus negócios, mas você tem uma visão assim que traz novos produtos e enxerga uma possibilidade para encaixar isso, né, na empresa e às vezes também é difícil difundir isso na empresa. Eu só queria contextualizar, né, o nosso público também, porque a Stack hoje era diferente de antigamente. Então, para os produtos serem difundidos, para as ideias serem difundidas, não sei como é que era o processo antigamente para hoje, né? Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa experiência comparando, né? Tá, vamos lá. A questão da biomedicina com o marketing, né, são as 2 graduações que eu tive. Biomedicina veio depois, né? Justamente porque quando você está só com uma graduação de mercado, de marketing, de business, de administração, quando você está no negócio em si, você precisa de uma informação um pouco mais técnica. Como é que você vai conversar, por exemplo, com um médico ou até com uma esteticista? Então, para cada um desse público existe uma forma de conversar, uma forma de diálogo, e isso passa por um conhecimento técnico-científico. Então, se você não tem, você acaba não conseguindo igualar aquela linguagem. Então, isso ajuda tanto na comunicação, como também no desenvolvimento de produto. Quando você pega um produto que você já tendo conhecimento técnico, você fala, oxa, esse produto aqui tem potencial, porque existe já uma dor dentro desse mercado que já acontece. Então, geralmente a gente vê o caminho reverso, né? É o bom biomédico, o bom esteticista, o bom médico que ele vai para o mundo empresarial e começa a empreender. Por quê? Porque ele estava naquele ambiente lá, ele enxergava tudo aquilo e ele falou, não, agora eu quero criar a minha linha de cosmético, agora eu quero abrir minha franquia de clínica. Então, o caminho sempre vem da base para depois para a gestão, né? Na verdade, eu fiz o caminho ao contrário, né? Como a gente veio... Como o tema dessa conversa é a sucessão familiar, é a questão de vir de uma linha. Então, a gente não tinha nenhuma formação dentro da saúde. Então, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para eu entrar dentro desse meio de um jeito diferente, não só como o empresário, o rapaz do marketing, o que compra e vende. Então, a gente teve que fazer um caminho ao contrário para poder o quê? Para poder igualar e poder competir no mercado com o mesmo jogo do que os empresários que cresceram naturalmente ali. Então, é uma visão diferente, né? Quem já vem do zero, ele consegue ir para o marketing, ir para a gestão depois, né? As dificuldades dele vai ser a gestão, marketing, pessoas. A gente fez um caminho ao contrário. Isso é uma parte interessante, né? E a questão de produto...
ajuda mais é como treinar e capacitar a equipe comercial, como treinar, criar, por exemplo, diferenciais de produto, como explicar para o cliente. Então, eu acho que é nesse ponto que é a contribuição que eu tenho com a Stack hoje, além de, claro, acredito eu que uma das minhas habilidades que eu aprendi a desenvolver ao longo da vida foi de criar marcas. Eu acho que essa é uma das coisas que eu consegui ali ao longo do processo ali, criar algumas marcas para a Stack, para as outras unidades de negócio também, que eu acho que é uma habilidade que eu tenho nata, eu consigo facilmente transitar nisso, né? Vagnão também é um excelente criador de marca, é um cara super criativo também. A gente trabalhou muito nesse conteúdo, então foi bem legal. Isso, pegando o gancho aí que você falou, fez um caminho inverso, mas é positivo também, né? Porque às vezes quando você tem amor pela profissão, você já faz, você já está imerso, você traz muito viés, né, para o teu negócio, né? Você tem uma paixão que às vezes prejudica ser mais efetivo. Então, achei esse caminho contrário deve ter sido muito salutar. Então, porque vocês enxergaram o negócio como negócio, sem todo o perfeccionismo que às vezes o profissional quer trazer, não, porque tem aquilo outro, tem uma cartilha que precisa ser seguida, né? Então, achei esse caminho reverso foi até um diferencial de negócio, né? Não, por exemplo, eu falo que eu sou designer por vocação. Então, ter uma agência de design é bem diferente de você ser um designer. Então, eu trouxe muito preciosismo, que tinha que ser feito assim, porque tinha que ter... Então, às vezes um cara mais prático ia olhar o número, ia ver que não era bem por aí, ia ver o que estava acontecendo, a gente precisa ir para lá. Então, tem até o livro Mito do Empreendedor, né? Que diz que não é porque eu sei fazer algo muito bem que eu sei ter negócio disso muito bem. Então, a Stalos está indo para 10 anos porque a gente precisava ter muita humildade para saber que não sabe muitas coisas. E como o Renan diz, tem que estudar, fazer fluxo de caixa, aprender a fazer planejamento, contratar, colocar meta, liderar a equipe, coisa que está além de um escopo de design gráfico somente, né? Então, muito bom. E aí, teve muito aprendizado quando garoto nos Estados Unidos e depois volta num curso da Startse. Não sei quantos anos depois. Como é que era esse Renan fazendo esse curso novo? Como é que você viu os Estados Unidos ali, né? Como é que te inspirou para te ajudar a tocar os seus negócios hoje, essa experiência lá na Startse, Genial? Não, é maravilha. Não, o curso da Startse que a gente fez foi uma imersão no Vale do Silício. Acredito eu que deve fazer uns 2 ou 3 anos atrás, né? Então é algo mais recente que a gente fez, já foi depois de uma longa jornada aí de empresa e tudo mais. E foi um curso que a gente fez para tentar abrir um pouco a mente, né? Eu me lembro quando a gente fez lá a imersão, foi quando naquela semana estava surgindo, né, o boom do ChatGPT, então estava todo mundo falando sobre inteligência artificial. Praticamente a imersão foi toda falando sobre inteligência artificial no começo de quando ela começou a aparecer para o público, né? Foi quando lançou o ChatGPT, então foi bem legal estar conectado com diversas pessoas ali, vendo e tal. Mas o aprendizado que eu tiro dessa imersão é que o mundo está em constante movimento. A verdade é essa, é que se a gente parar, a gente fica para trás. Então, 1 semana, 2 semanas depois ali do curso, cara, já estava tudo diferente do que a gente estava vendo. Então, absurdo, né? é uma necessidade de uma renovação constante e isso está cada vez mais acelerado. Então... Mas como é que você faz para não surtar? Tipo, porque é tanta coisa mudando, não para. Parece que a gente está sempre para trás e tá, né? Frente aos avanços tecnológicos da sociedade, etc. Como é que você se organiza, Renan? Puxa, acho que para não surtar, eu acho que hoje uma das coisas que fazem parte da minha vida pessoal tá 2 pilares, né? Um pilar que é a espiritualidade, que é você estar sempre conectado com Deus, tá sempre buscando dele ali as inspirações, direção. Com ele, direção. E um segundo ponto muito importante, prática de esportes. Hoje é uma coisa que eu pratico no meu dia a dia, jogo futebol, pratico um esporte chamado tamborel, também estou começando a praticar pickleball. Então, é uma área que isso ajuda demais, você dá uma desconectada. Então, eu acho que é muito importante ter uma vida social também. Isso é importante. Mas nos negócios você se sente assim, ansioso, com tantas coisas acontecendo, com a empresa com uma série de iniciativas que precisam ser tomadas, realizadas para dar certo o negócio? Aparece uma nova tecnologia, aparece um conceito novo, aparece um curso novo que precisa ser feito. Como é que você faz essa gestão? Poxa, não, eu vou nesse caminho aqui. Eu vou executar esse lugar aqui, né? A gente estava conversando sobre foco no caminho, né? Sim. Então, eu também tive a oportunidade de escutar
uma pessoa bilionária falando sobre foco, ele foi um dos fundadores do iFood. Ele falou, olha, se você não conseguir estabelecer um foco, fazer uma coisa só muito bem feita, você vai acabar se distraindo e ficando aquém de onde poderia chegar. Como é que você hoje tem encontrado esse foco, né? Quais desafios que é para encontrar? Eu tenho vários desafios. Às vezes é difícil você tomar essa decisão e até o fim, porque às vezes para a decisão começar a dar certo, demora. Aí você fala, acho que não era isso, tem aquilo outro, eu devia ter ido naquilo outro, porque hoje tá parecendo mais salutar, mas no fundo tem um preço, tem um tempo, né, para as coisas darem certo. Como é que você decide e tem dado esse foco, principalmente na empresa? Essa é uma pergunta muito importante, né? E eu acho que ainda estou no processo de descobrir essa resposta. Ainda estou caminhando, mas durante toda essa jornada que eu tive, eu acredito que o foco está em... Isso eu acredito... Você uma vez me falou isso também uma vez, né? Que é você dar 100% dentro daquilo que você se propôs a fazer naquele período de tempo. Então, se você está ali, por exemplo, numa reunião, que você esteja 100% naquela reunião. Se você está ali, por exemplo, fazendo um desenvolvimento de produto, testando um produto, esteja 100% testando aquele produto. Então, eu acredito que é uma dificuldade, mas é um objetivo. É claro que você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, isso desfoca, isso dilui esforços, né? Isso é natural que aconteça. Porém, se você, quando estiver fazendo uma atividade específica, se é uma atividade importante para o negócio, que você esteja 100% nela. Eu acho que esse é o ponto ali para você conseguir. Mas, obviamente, se você conseguir canalizar tudo isso dentro de um único objetivo único, você vai conseguir um resultado mais rápido. Isso eu acredito com certeza, né? Me lembro muito bem, não é tanto na parte empresarial, mas quando a gente precisou estudar para fazer um vestibular, conseguir uma boa faculdade, foi quando foi um ano ali focado naquele intuito e graças a Deus ali conseguimos um objetivo de ter conseguido ingressar ali numa faculdade. Você deu all-in ali, quero passar em marketing. Exatamente. O Renan ele veio para a faculdade assim, numa mentalidade muito à frente mesmo, acho que dos alunos, porque era o curso que ele queria fazer, ele teve sabedoria, não, é isso que eu quero aprender, né? E ele deu um foco total nos estudos e até onde eu sei, ele passou em primeiro lugar na nossa turma. Esse é o Geninha, a gente chama ele de Geninha, o Geninho. É um figura, um queridão. Então, nesse período você conseguiu dar all-in. Você parou o tamborel, ou você continuou com atividades esportivas? Como é que foi essa... Durante esse ano foi bem focado mesmo. Foi bem focado mesmo. Foi basicamente acordava, estudava, ia com antecedência para o cursinho, tinha a sala de estudo lá, estudava e depois ficava depois. Enchia o saco dos plantonistas. Para não pegar o horário do pico, a gente ficava um pouquinho mais estudando para pegar o metrô um pouquinho mais vazio, chegando um pouquinho mais tarde. Então foi uma entrega... bem intensa. Então, quando você quer uma perfeição, né, um estado desse, você precisa dessa entrega. Agora, a pergunta que fica é, será que você precisa ser perfeito em tudo? Né? Essa é a pergunta que fica. Às vezes você precisa, na verdade, se você for nota 8 em diversos pontos, né, talvez a sua vida seja mais equilibrada, talvez você seja mais feliz, talvez a sua empresa prospere também de uma maneira mais orgânica. Saber quanto vai custar esse perfeição, esse 100%, né? A gente precisa saber quanto será que vai custar o casamento? Exatamente. Será que vale? Né? Será que vale? Acho que as coisas precisam caminhar como um time, né? Como uma família. É o que você trouxe ali de base, é o que te deu norte. E estando dentro da Stack, olhando ali os cenários, né? Vendo que existem muitas variáveis para fazer acontecer, né? Pra, no final, entregar o que o cliente precisa, né? Entregar a necessidade e a dor que ele precisa ser suprida. A gente vê, né, que a gente precisa que um time comercial funcione ali. E a gente saiu essa semana de uma reunião de vendas muito boa. Essa semana foi legal. A gente teve um consenso ali para ter uma direção de campanhas, por exemplo. Mas isso veio de uma direção, por exemplo, do estoque, que estava alinhado a algumas questões, né? Então... depende de um monte de setores para dar certo, né? O que eu vejo é isso, né? Dentro da Stack, a gente chama que é um transatlântico. O próprio Alan, né, que é um dos sócios, o seu irmão também, ele disse que é um transatlântico, que às vezes para tomar decisão demora um pouquinho, mas quando ele vai na direção certa.
E esse transatlântico ele precisa ter uma manutenção, né? Então tem certos lugares ali que a gente olha para ter melhorias, né? Então eu só quero contextualizar aqui um pouco da Stack, porque tem muitos espaços ali internos que fazem dar certo, né? Por exemplo, a área dos engenheiros trazendo os produtos novos, com soluções ali específicas para um nicho, né? Que é na área da estética, tem um leque gigante. Eu queria entender um pouquinho desse desafio, Renan, porque a gente tem as necessidades de cada nicho, né? E como é que a Stack tem trazido essas soluções, né? Que tipo de produtos, né? Você trouxe aí de IA, a gente tem alguma coisa relacionada a IA também? O que você pode trazer assim com relação? Sim, não, com certeza, Vitor. Você falou uma frase, né, que o Alan costuma falar do transatlântico, e é isso mesmo. A empresa, conforme ela vai crescendo, ela vai se departamentalizando. E com esse processo, você cria pessoas específicas para fazer funções específicas dentro da empresa. Normal, qualquer uma empresa muito maior, você vai ter uma dificuldade maior para você acessar determinados departamentos. Então, com isso, fica um desafio que é ganhar agilidade mesmo sendo uma empresa grande, né? Então, a gente tem aí casos de outras empresas que a gente acompanha que fazem núcleos de inovação que não estão dentro do transatlântico porque precisam de mais agilidade. Então, esse é um grande desafio que a gente tem hoje de como fazer essa empresa funcionar mais rápido, né? Porque o mercado não perdoa, o mercado ele é muito rápido. Então, quando você menos esperou, concorrente, você achou que tinha um diferencial numa parte, passou pouco tempo, o concorrente já fez aquele diferencial, então você precisa ganhar agilidade. E, continuando a responder a sua pergunta, como é que a gente faz para trazer esses produtos para o Brasil, essas novidades que a gente faz, sempre estar antenado. Hoje em dia, a internet está aí para todo mundo, gente, então qualquer um consegue acessar o que está acontecendo no mundo. Hoje é tudo muito mais globalizado. Porém, a gente ainda costuma realmente fazer viagens para fora do país, conhecer em loco, ver. Eu acho que isso nunca vai ter o seu valor, nunca vai se perder. Então, sempre estar antenado, sempre estar buscando. Então, acredito que o espírito da Stack sempre foi atender o nosso público dentro de uma integralidade. Então, sempre trazendo diversos produtos, diversas áreas para poder atender o cliente. Então, não pode perder esse foco no cliente e nesse desenvolvimento. Aí só para não sair do foco do produto, né? A gente tem aí 2 produtos interessantes que a gente tem feito campanhas e tem dado uns resultados legais, né? Tem tido muita demanda, eu acho interessante você trazer as origens também, né? Da Personalité e também do Dermaia, se você puder trazer um pouquinho de como foi trazer isso para a empresa. Claro, com certeza. Não, a poltrona Personalité hoje, ele é um produto que realmente na Stack é um produto de grande relevância, e quando a gente imaginou esse produto lá atrás, dentro do mercado, a gente realmente viu a tendência da personalização. A gente via as clínicas de estética, cada uma com a sua cor, uma é mais rosinha, outra é mais roxinha, uma gosta do dourado, outra do rosé gold. Então, as tendências elas estavam moldando. E nesse ambiente a gente falou, poxa, vamos fazer um produto, por que não fazer um produto personalizado? Obviamente que existe uma dificuldade maior, você tem que ter estoque de mais cores, né, de tecido para você fabricar. Obviamente a gente foi a primeira empresa a bordar o logotipo da nossa cliente na poltrona, né? Geralmente as empresas bordavam o logotipo da própria empresa, tipo, vou bordar Stack e vou vender maca da Stack. A gente falou, não, vamos bordar o logo da clínica do nosso cliente. Por quê? Porque a gente viu que isso era o pertencimento que o cliente queria dele com a clínica dele. Então, a gente passou a atender esse público de maneira inédita e, graças a Deus, assim, tivemos um resultado muito legal. Os clientes que compraram o produto são super satisfeitos. Então, foi um produto de grande sucesso, continua sendo. Então, é um grande produto. Oi, Wagner de Carvalho por aqui. Eu sou o diretor criativo da agência Stalos. É uma alegria falar com você. Trabalhamos há mais de 10 anos com produção criativa para as áreas de endomarketing, comunicação interna e RH. Sabemos que o dia a dia dessas áreas é cheio de desafios. Por isso, uma das nossas maiores contribuições é assumir as demandas operacionais criativas. Assim você ganha mais tempo para focar no que realmente importa, traçar estratégias que geram impacto. Nós cuidamos de toda a produção de conteúdo, design e vídeo para os seus canais internos, projetos de RH e campanhas de endomarketing. Dessa forma,
você reduz a sobrecarga, ganha agilidade e sai do operacional. Tenho certeza que juntos podemos ser mais criativos, efetivos e estratégicos. O Dermes Canhar é uma história diferente, ele faz parte dessas diásporas, né, que eu e o meu irmão, que é meu sócio, o Alan, a gente faz, né, viajando o mundo afora e procurando o que está acontecendo no mundo de melhor, né? E dentro dessas viagens que a gente fez, a gente conseguiu encontrar esse produto, que é um produto com uma usabilidade muito boa, muito fácil mesmo. Então, geralmente aparelhos que fazem análise de pele facial, que é o que o Dermia faz, são produtos difíceis de mexer, complicados de se trabalhar, né? E às vezes requerem, né? Às vezes o cliente compra até fala, nossa, que legal, mas na hora que vai usar, usa por pouco tempo, encosta o aparelho. Então a gente viu isso acontecer muito com tecnologias parecidas, né? Uhum. E quando a gente encontrou esse produto que fazia uso da inteligência artificial, a gente falou, nossa, esse produto tem uma usabilidade muito boa, então a pessoa vai comprar e vai utilizar. E foi ali que a gente viu que era um grande produto para a gente trazer para o Brasil, o mercado estava realmente precisando desse tipo de produto, né? Ele é uma evolução do nosso equipamento DermaScan, que é um produto que a gente fabrica na empresa hoje, mas ele é totalmente manual, depende muito do profissional, um excelente equipamento também, mas esse já trazia uma anamnese facial muito rápida, muito precisa. Então, é um equipamento que quando a gente viu, assim, realmente saltou os olhos, a gente viu Esse equipamento poderia se chamar E Conhecereis a Verdade vos libertará. Eu coloquei minha carinha lá no equipamento, saiu tudo que eu precisava. Eu falei, Edu, por onde eu começo? Ele começa fazendo um peeling. E acredita que eu fiz um peelingzinho esses dias? Vou contar pra vocês, hein? Foi muito legal, cara. Fiz um peelingzinho, Paraná, me aconselharam uns creminhos, porque, pô, já estamos com 40 anos, precisa cuidar da funilaria, porque senão, como é que o Luquinha vai me ver quando eu tiver 60? Então você precisa se cuidar, né? Precisa se cuidar. Fiquei muito feliz em me permitir me cuidar, sabe? Às vezes o homem fica mais, sou macho, não sei o quê, eu não vou... Mas, cara, fiz lá o procedimento, não sei o quê, massaginha no cabelo. Faz bem, viu? Bora se cuidar. Mas eu fiquei com medo quando eu vi, quando ele fez meu scan e a inteligência começa a sugerir os tipos de tratamentos, ela começa a, né, identificar qual que é o tipo da pele, qual que é o problema, tem o melasma, tem não sei o que, né? É muito legal esse equipamento. E eu acho que também o grande valor, e até associado ao que o design faz, se você põe um trem desse na tua clínica, cara, a percepção de qualidade que você tem é muito maior. Tem um baita de um equipamento de anamnese, isso eleva o status da clínica, né? Eleva a experiência do cliente, né? Tudo muda, a percepção muda. E quando a percepção muda, o valor muda, né? Você tem condição de ter uma consulta um pouco mais, com um valor um pouco maior, né? Porque você investe em tecnologia, você investe numa poltrona com identidade da clínica. Então, quando você vê, quando todos esses pilares estão bem ajustados, não tem jeito. Eleva o padrão de serviço, eleva-se também a forma de precificar, né? E eleva o lucro, que temos que falar em lucro. A primeira vez que eu vi o Dermia foi na feira, né? Lá na Estética In, que a Estética tava lá expondo, né? Tem várias feiras, né? Que vocês também expõem. Até eu queria que você comentasse, né? Como é que as pessoas conseguem conhecer os produtos da Estética, né? Onde elas visitam, né? E também essas inovações que vocês têm trazido nas feiras, de educar, né? Porque é o que você falou. Não adianta colocar um DermaScan na clínica e a pessoa não fazer, não saber operar. Então é mais fácil estar junto com a Estética, estar junto, né, com vocês, né? Sim, com certeza, Vitão. A questão das feiras hoje é fundamental, ela é parte da nossa estratégia de marketing da Stack. Na verdade, a estratégia de marketing nossa é multicanal, multimodalidades. Então, hoje, além das feiras, a gente tem uma forte presença na internet, né, que é o caso do trabalho que vocês fazem com a gente também lá junto da Stack. Mas a feira é o momento do contato com o cliente, é o olho no olho, é onde ele vai olhar para você e falar, olha, tem isso aqui que eu não gosto, esse produto aqui tem essa característica, eu comprei ele, mas eu não gostei disso, vocês têm que melhorar. Então, esse contato com o cliente ele é fundamental. Então, as feiras não é somente um ponto para a gente divulgar o produto e fazer a empresa ser conhecida, mas é um ponto também que a gente tem um contato muito forte com eles e pega feedbacks, melhorias, e tudo isso acontece na feira. E por ser um trabalho que a gente faz, vamos colocar,
há mais de 30 anos, eu acredito que a gente participa de feira. Acho que a STEC, se você olhar hoje as empresas que estão ainda estão que sobreviveram no nosso mercado, de 30 anos atrás, a STEC é uma das poucas que passaram e superaram. Muitas nasceram, que morreram. E, então a gente desde a época, uma feira que muitas pessoas talvez, né, nem saibam que existiu um dia, mas foi a Cosmética, a Cosmoprof Cosmética, que existia lá no Palácio do AMB. Foi uma das primeiras feiras de estética que teve no Brasil, né? Quando a estética estava bem começando, né? Então a gente é dessa época. Então, se você colocar desde essa época até hoje, a gente nunca deixou de participar de feiras e eventos. Então é algo bem constante. Tem uma agenda anual, né? E vocês viajam ao Brasil. Isso, já faz uns 10 anos que no passado a gente fazia mais as feiras centradas em Rio e São Paulo, né? Mas já faz uns 10 anos que a gente está rodando o Brasil aí, vai para Fortaleza, vai para Minas Gerais, vai para o Sul. Então a gente roda o Brasil inteiro aí para trazer os nossos produtos, para os clientes conhecerem, tocarem. Muitas das vezes os clientes vão no nosso stand e falam: nossa, eu vejo na internet, no post, agora, pô, quero tocar, quero ver. Então tem essa importância muito grande. Muito bom. Renanzito, o papo ele vai avançando e vai tomando caminhos, mas eu preciso perguntar o que uma das coisas que é o cerne aqui desse nosso bate-papo, né? Então, queria que você contasse, por exemplo, para quem está assistindo, que tem uma empresa familiar, que está, de repente, sucedendo o pai, né? Que está chegando agora. Queria que você falasse que desafios que você teve, que provavelmente essa pessoa vai ter, né? Como você e seu irmão tiveram. Você comentou que eles te cederam uma parte lá da empresa, né? Olha, vão sozinho, vão aprender, né? Então isso já é um grande ensinamento. Mas que mais desafios você teve? Que aprendizado você poderia trazer, né? Nessa trajetória, né? Poxa, tive dificuldade aqui, mas consegui contornar nesse sentido deu muito resultado pra gente chegar onde está hoje. Porque é muito comum que às vezes filhos assumam e acabem com a empresa. É muito comum isso. Então esse é um tema muito importante. Vocês, pelo contrário, na época que eu trabalhei na STEC, achei que era por volta de 60 colaboradores. Hoje já passa de 200 colaboradores. O faturamento, então, explodiu. Então, é fruto disso, né? De um bom trabalho que vocês têm realizado. Então, elabora pra gente aí que lições, que pontos que foram importantes. Poxa, tive essa dificuldade. Quero pegar nisso, que é bem importante. Tem muita gente que quer saber. Bom, vamos lá. Aí é uma percepção pessoal minha, né? Então, tudo que a gente fala aqui é o que a gente acredita, o que a gente vive, né? Mas dentro desse conceito, o que eu acho que foi certo? Eu vou voltar um pouquinho no que a gente falou lá atrás, mas a partir do momento que dentro dessa sucessão, o patriarca, vamos dizer assim, o patriarca é quem vai suceder para o filho. Quando ele dá essa liberdade para o filho fazer uma coisa nova, desenvolver, ele está, na verdade, fazendo o filho dar valor. Eu acho que é isso. Grande parte do que não dá certo é porque o filho como ele não teve que trabalhar para construir, né, do zero, não teve que fazer aquela roça, lá, aquele barrão, então ele acha que tudo cai de mão beijada. Então, nesse sentido, o patriarca precisa fazer, né, um dos desafios embora ele tenha toda a condição do mundo de dar o maior conforto, tudo para o filho, como ele pode fazer o filho dar valor? Porque se ele der valor àquilo, ele vai criar, se não for amor, no mínimo um respeito, no mínimo uma gratidão, algo que você, para poder dar essa continuidade. Muito bom. E isso, fazendo um link, né? Isso eu vejo, né, quando eu passei, por exemplo, a desenvolver alguns outros negócios, como até o Vitor comentou no começo, né, o caso da Sax Shop, que foi uma empresa que eu criei do zero. Isso quem cria aquela empresa cria um amor por ela, né? Um filho, quase um filho. Quase que um filho. E depois que a gente acaba tendo essa experiência, né, de criar algo, de fazer, automaticamente aquela empresa que a gente herdou lá atrás, a gente passa a enxergá-la de uma maneira diferente. Assim, puxa vida, né? Essa empresa aqui foi aquela que meu pai criou com amor. Então você olha de um jeito diferente. Talvez fazendo uma analogia, né? Quando eu não sou pai ainda, mas quem já foi pai e tem o seu filho, falam que, nossa, eu passei a valorizar mais o meu pai, as origens. Mas aí eu acho que o Wagner não pode falar mais sobre essa experiência. Não, mas quero te ouvir mais. Mas é uma bela analogia, cara. Então, você entendeu que você... É que assim, também você já tinha, né, uma gratidão, um respeito ao seu pai, que isso contribui para você ver valor no que ele está fazendo, né? Eu acho que talvez você já viu o valor antes mesmo de você ter os negócios que você criou do zero, né? Então, mas eu gostei muito. Então, aprender a valorizar aquele lugar, não caiu do céu, no mínimo respeitar, foi ótimo.
Mas você teve algum desafio do tipo assim, eu quero fazer algo novo, mas ali o meu pai, os diretores que também são familiares, poxa, não sei se é o momento. Teve alguma dificuldade nesse sentido? Poxa, quero crescer, o mercado tá indo para lá? Ou você sempre encontrou de repente um apoio? Vai, Renan, vai, Alan. Vamos para cima, vamos trazer coisa nova. Olha, nesse quesito eu posso dizer que eu sempre encontrei apoio. Isso talvez tenha sido um diferencial. Eu acredito que meu pai foi um dos grandes incentivadores, por exemplo, de eu ter estudado biomedicina. Quando eu tive que ir para uma feira fora do país pela primeira vez, eu ainda não tinha meus 20 e poucos anos, foi meu pai que chegou e falou, vai. Então, meu pai sempre foi assim uma pessoa que foi para frente, né? Na trilha, junto com meu irmão também, a gente sempre teve muita confiança. Eu acho que isso é muito importante no negócio familiar. Eu acho que tem que ter essa confiança e tem que ter esse respeito. Então, esse trabalhar em unidade, unido, faz muita diferença, né? Então, eu acredito que faz sim a cultura familiar e você passar isso para os seus filhos aí, para quem está nessa sucessão. Eu acredito que é o grande desafio, né? Mas eu conheço muitas pessoas que realmente criaram empresas e o filho não gosta daquilo que a empresa faz, e talvez ali seja o momento de tentar profissionalizar, criar outras vertentes. Talvez isso não seja um único caminho, né? Talvez, às vezes é melhor você ter profissionais que estejam engajados dentro da empresa do que você colocar um herdeiro que de repente não vai dar o que a empresa precisa. Acredito que ele pode segurar o crescimento da empresa também. Então é muito delicado esse tema. Muito bom. Teve diferenças, né? Você teve desafios ali na Stack, mas aí quando você foi para Saks, um desafio que é mais o seu negócio, é o que você falou. Eu estou vestindo outra camisa ali e eu queria até que você comentasse dessa particularidade, porque produtos diferentes, completamente diferentes. Você tem até uma história que o Wagner aqui compartilhou comigo, né? Que você tentou trazer Saks Shops em acrílico, né? Acho que era isso, né? Saxofones de acrílico, isso? Isso. E teve dificuldade para difundir esse produto. E aí, como é que foi essa história? Foi difícil para você trazer esse novo nicho? Como é que foi? Não, isso marca o início da Saks Shop, né? A gente, no primeiro momento, quando a gente resolveu entrar nesse ramo, isso veio bastante do meu gosto musical. Eu estava aprendendo a tocar saxofone naquele momento, enfrentando todas as dores de um aprendiz de música, né? E naquele momento eu estava muito já engajado com o comércio exterior e, eu juntei uma coisa com a outra. Eu falei, vi uma oportunidade de mercado que não estava sendo explorada naquele segmento. Eu falei, tem uma oportunidade de mercado aqui. E foi quando a gente resolveu tentar ver tatear esse mercado, ver como é que ele seria. E nessa oportunidade aí, obviamente que quando você começa uma jornada, você acha que ela é uma jornada, ela começa no A e termina no B, né? Mas não, ela é infinita. Então, quando a gente começou, teve todas as dificuldades, o Wagner fez parte desse começo, né, da empresa. E aí foi quando a gente viu lá um saxofone de policarbonato, né? E aí a gente falou, isso aqui é coisa novidade, chama atenção, e achamos que ia trazer uma coisa inovadora, que aquilo ia ter um grande, né, burburinho, e de fato teve, mas era um custo muito alto, então as vendas não foram assim tão significativas, mas houve uma atenção muito grande, né? E foi quando surgiu a Saks Shop, porque até então a gente importava e queria vender os produtos para uma rede de lojistas, fazer uma distribuição normal como o mercado existia na época, né? E quando a gente trouxe esse produto não tinha margem para você colocar ele dentro de uma loja. Então você tinha que fazer a venda direta. Então foi quando a gente surgiu realmente como a questão de criar uma loja segmentada, exclusiva, onde vende tudo para saxofone. Que a gente hoje é a única loja no Brasil ainda que tem esse pensamento. Geralmente uma loja de instrumento musical vende tudo. Vende saxofone, violão, violino. A gente não, é exclusivo no saxofone. E aí entra a questão do foco também que foi colocado, como isso ajuda também em tudo, né? Tudo que você vai fazer ali de marketing, de direção, de desenvolvimento de artistas, parcerias. Isso você ganha muita força quando você está ali num nicho focado. Então... uma coisa que eu acho que é assim, que é fora da linha, né? Essa sua capacidade de desenvolver coisas, esse seu amor por desenvolver coisas. Você recentemente foi para assistência técnica, desenvolveu algo, olhou, aprendeu, fez, pariu. Saks Shop, foi já dar o spoiler, pickleball, pizzaria.
E assim, sempre enfrenta uma condição adversa muito grande, né? Até mesmo das pessoas que estão próximas. Como é que você funciona, né? O que te move a ponto de encarar tudo e abrir um negócio de saxofone, depois abrir uma pizzaria? Uma delícia, pizza pestos. Uma delícia. Massas de longa fermentação, como já dito aqui. Mas o que te ajuda a quebrar essa arrebentação, a furar essa arrebentação, sabe? Isso tem muito valor, isso que te inspira num nível que faz você ir, mano. Isso é demais e desenvolve o projeto, tem prazer e busca fornecedor e tem também excelência, né? Tem um outro ponto no Renan, estudioso, né? Consegue dar foco quando entende algo de valor, ele dá foco e ele trabalha com muito carinho no desenvolvimento de cada produto, de cada receita. Mais para frente ali do pickleball, talvez tenha tempo para falar. Então, dos saxofones, enfim, queria que você concatenasse isso de uma maneira que as pessoas pudessem se inspirar, né? Entender esses pontos que podem ajudá-los também a darem certo. Isso. Eu não teria como falar desse tema sem tocar no tema da espiritualidade, né? Porque Muito grande bom. parte desses novos negócios a gente sente dentro da gente, de ver que é algo sobrenatural, algo de Deus, que toca no coração e que a gente fala, poxa vida, esse é o caminho. Então isso dá uma força que quando vem as adversidades, você fala assim, meu Deus, tanto problema, será que valeu a pena? Eu não precisava disso para minha vida. E aí você volta e aí vem aquele reforço espiritual que vem e fala assim, não, mas esse é o caminho, vamos perseverar. Amém, muito então bom. não tem Muito como bom. não falar da espiritualidade dentro desse contexto. E eu acredito sim que Deus coloca no nosso caminho algumas pessoas que são muito talentosas, né? Que conseguem fazer as coisas. E quando eu vejo realmente, né? No caso da pizzaria, quando eu vi ali, que é o meu sócio hoje, que é o Davi, eu vi o talento que ele tinha dentro daquilo que ele fazia, o amor que ele fazia. Eu sinceramente, eu não conseguia não fazer algo junto ali. Era como se fosse ver um desperdício de um talento grande. Acho que eu não consigo ver uma oportunidade, uma coisa que tem tudo para dar certo e deixar aquilo passar. Eu acredito que essa inquietude vem disso, de enxergar algo e falar assim, mas isso é muito bom, eu preciso de alguma forma fazer acontecer, né? Então é algo muito interno, é algo muito sentimental, uma mistura, na verdade. O ser humano ele é uma mistura, então a gente passa por essa percepção, mas sem Deus lá na frente, lá para te guiar, para no tempo ruim você ter algo para se calcar, né? Aí depois de Deus, obviamente, tem a família, tem tudo, né? Graças a Deus eu sempre tive apoio, né, das pessoas, até nas maluquices mais bravas que a gente faz aí, as pessoas apoiam, dá errado, vamos para cima, vamos pro próximo, nem tudo dá certo, nem tudo se vai acertar, né? Da pandemia tem uma história grande, fica para um outro podcast, mas grande dificuldade que a gente passou durante a pandemia e coisas que acertou, coisas que errou, então, e de tudo que a gente leva da vida é o que? Aprendizado, eu acho que é isso. Eu acho que quando você está em movimento, você está constantemente aprendendo. Agora, quando você resolve parar, não, eu estou confortável com o que eu faço, meu arroz com feijão aqui. Aí você vai parando e você vai vendo outras pessoas que estão em movimento vão crescendo mais. Então, isso é uma particularidade que eu admiro bastante com relação ao cenário que a gente vive junto com a Stack, com todos a família em si, que é realmente você não esperar, tá tudo pronto, né? Você tá em movimento, é o que você falou. A gente às vezes tem que esperar, tá tudo organizado, tudo prontinho para caminhar. Mas o que eu vejo é isso, a vontade de fazer acontecer, né? O sonho de realizar. A gente vê a Pestos hoje bonita do jeito que tá, aquele espaço bonito ali, e as pessoas só não veem os bastidores, né? Que para acontecer aquilo ali, pelo amor de Deus, teve idas e vindas ali, é o que você comentou, os estresses de vários negócios, não é um só, né? E só pra gente encerrar, queria que você trouxesse o pickleball e a ideia, como é que é o complexo que você quer criar, né? Que eu acho que é uma coisa legal para as pessoas conhecerem. Muito e também fala sobre a Pestos, né? Onde que é também. Exatamente. Não, tranquilo, gente. O pickleball, na verdade, ele vem junto, parecido com a história do saxofone, né? A gente começou a brincar, né? A jogar o esporte. E quando eu vi que é um esporte muito divertido, fácil de jogar, qualquer um consegue brincar, até desde uma criança até um avôzinho, eles conseguem brincar com esporte.
Diferente, por exemplo, tamborel, que é o que eu jogo, tênis, que muitas pessoas falam que é 5, 10 anos para você aprender. Meu pickleball, com 2 meses, você já está conseguindo brincar. Eu falei, é um esporte que tem tudo para dar certo. É uma quadra menor, então não tem que se movimentar muito grande. Então, vendo tudo isso e acompanhando o crescimento que teve no esporte lá nos Estados Unidos, que é onde ele nasceu, eu vi que no Brasil tem um grande potencial para esse esporte crescer demais. Como a gente cresceu no beach tênis, a gente vê um potencial muito grande. E como eu consegui enxergar isso talvez um pouco antes, talvez de uma grande maioria que vai enxergar, acredito eu que o esporte ainda não está no auge que a gente imagina, está começando. Então eu falei, tem uma oportunidade aqui que eu não posso deixar passar. Então entrou todo aquele trabalho que eu já tinha também para desenvolver raquetes, desenvolver bolinhas, tudo que você tem, as redes, tudo que está dentro do ecossistema do esporte, né? Eu usei as minhas habilidades, meus conhecimentos de comércio internacional, mas também a minha vontade, gosto, hobby, e começamos aí, estamos no começo de uma vida desse esporte. Em relação às quadras, sim, a gente tem um espaço lá junto na pizzaria, que na verdade a ideia inicialmente era ter as quadras, e a gente trouxe a ideia da pizzaria como uma segunda, e no final aconteceu ao contrário, a pizzaria veio primeiro e a quadra veio depois, né? Mas era pensando nesse ecossistema onde a pessoa pudesse praticar um esporte, depois ter um chopinho gelado para tomar, uma pizza de boa qualidade, e tudo isso a gente viu uma carência na nossa região. A gente está ali na próxima ao metrô Vila Matilde, ali na rua Leopoldo de Freitas, muito fácil acesso, mas na região da Penha ali a gente tem pouca opção, né? Muitos das pessoas que querem alguma opção melhor têm que ir até o Tatuapé ou mais para frente, e foi quando a gente falou, vamos fazer uma coisa bacana aqui para quem é da região, e graças a Deus, assim, as pessoas que estão ao nosso redor ali, tem mais de 3 academias, o pessoal tá vindo, tá gostando, então é muito gratificante, né, quando a gente recebe um feedback positivo do cliente, quando o cliente fala. Então é um desafio, mas é muito, muito gostoso quando a gente vê as coisas acontecendo. Então... E a dica, como a pizza de pistache, cara. O louco, foi a sua Uma favorita? delícia, cara. Gostei bastante da pizza. Quando você sentir que aquilo é para você, que você fala, poxa vida, né? Acredito que isso aqui vai dar certo. Perseverar, eu acho que é isso. Porque se você coloca um foco, coloca uma energia e você persevera, a grande probabilidade de sucesso é grande. O que eu vejo muitas pessoas é pular de galho em galho. Ele começa uma ideia que acredita muito, aí de repente ela, não, pera um pouquinho, acho que não era bem isso, eu vou lá e pulo de galho. E aí, legal, se empolga muito e pula de galho, se empolga e pula de galho. Então, sem raiz, né? É um querer meio sem raiz. Eu acho que aí falta mesmo a questão do... eu não saberia dizer, mas algumas pessoas que eu pude notar que passaram pela minha vida, eu falei, poxa, tem tanto potencial essa pessoa e, não conseguiu de repente chegar onde poderia ter chegado. Eu vejo que faltou perseverar. Acredito eu que o foco, a perseverança, e se você estiver fazendo uma coisa que você faz com amor, e aí eu venho aonde vem a questão da espiritualidade, quando tem uma guia de Deus e você sabe que, aquilo que você está fazendo é o caminho certo, eu acredito que isso você dá esse foco, essa perseverança. E acredito que é isso, gente. Seria a dica as mensagens finais. Muito pra bom, cima. muito bom. Acredite em suas ideias. Peça direção ao Pai que te conhece de cabeça aos pés. Se for algo que arde no seu coração, vai. Decidir é cisão. Você decide, você rompe com o passado, aguenta as consequências da decisão para você chegar no resultado. Não quero resultado sem as consequências, senão não tem valor. Então, Renanzito aqui, foi uma alegria imensa recebê-lo aqui, Geninha. Um grande amigo, Deus te abençoe cada vez mais, prospere seus negócios, você possa abençoar outras pessoas através das suas boas ideias. Agradecemos aqui a boa ideia do SampaCast, que é o nosso palco para o nosso podcast Estaloscast. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado, Daniel, nosso menino. Vitão, tamo junto em mais uma. Deus te abençoe também. E é isso. E que é isso aí. Vocês completam o resto. Siga a gente aí no Instagram, siga a gente no YouTube. A gente também tem aí a Stack. A gente vai colocar as redes dos nossos parceiros, né? Que além de ser um cliente querido, também está trazendo inovações para o mercado. Então siga aí nas redes sociais, veja o site, o e-commerce deles. Eles têm um showroom
né? O showroom, acho que é legal você até comentar onde fica, o Renan. O showroom da Stack fica na rua Guacari, número 39, próximo ali ao centro da Penha. É o famoso venha que eu sou da Penha, né? Quem é do bairro sabe. E aproveitando, em breve teremos ali o nosso centro de treinamento, onde vamos oferecer cursos e treinamentos também para os profissionais da estética, da saúde. Show, Muito perfeito. bom. Saque Shop, Pestos, se liga que tem muito negócio bom e pizza boa para comer. Obrigado, É isso aí. pessoal. Valeu!